Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Preparem-se porque hoje nós vamos tratar de modernidade no Enem. Isto porque nós estamos cada vez mais perto de preencher e completar a nossa playlist de História da Filosofia. Portanto, como sempre, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman costumava considerar o iluminismo uma grande escola de jardineiros. Afinal, ao longo da modernidade, houve economistas, políticos que consideraram a possibilidade de cultivar bons hábitos nas pessoas e também, de alguma maneira, eles traziam a convicção de que seria possível determinar os rumos políticos e os caminhos econômicos para a nossa vida em sociedade. Dessa forma, a nossa vida em sociedade poderia ser cultivada. Bastava a gente fertilizar bons hábitos ou então regar algumas convicções políticas para então aguardar e ver o progresso desabrochar tal como uma flor. Eu e vocês já conversamos aqui a respeito do positivismo, uma filosofia política, também uma doutrina científica que marcou todo o século XIX e que acreditava naquilo que era chamado de a emancipação humana. Em outras palavras, como um bom filho do iluminismo, o positivismo do século XIX fez questão de confundir progresso material e tecnológico com progresso moral. E um dos grandes nomes dessa fertilização do solo social ao longo do século XIX foi o inglês Jeremy Bentham, que conseguiu desenvolver uma filosofia moral aliada à filosofia política, chamada de utilitarismo, sobre a qual nós também já falamos por aqui. Bentham foi o responsável por desenvolver estratégias e artimanhas que de alguma forma seriam capazes não só de organizar a sociedade, mas também de garantir bons rumos para a nossa vida política, tal como o Panóptico. Saca só o filme. Cette mécanique constituée par la surveillance, le quadrillage social menu, l'emprisonnement, soit dans des maisons de détention, soit dans des camps, soit dans des camps de travail, etc. Cette formule a été finalement et est actuellement reprise dans tous les contextes politiques et sociaux. Ça a été une si formidable invention et si merveilleuse qu'elle s'est répandue presque comme la machine à vapeur. Et on pourrait parfaitement suivre l'histoire, le développement historico-géographique de cette institution d'enfermement punitif qui est née en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui est devenue maintenant une forme d'encadrement général de la plupart des sociétés modernes, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient socialistes. Je crois que ce qu'il faut analyser, c'est justement ce que veut dire ce mot humanité. En fait, je crois que ce qui était cherché, c'était une méthode, une manière à la fois raisonnable, rationnelle, économique d'exercer le pouvoir. Et il y avait dans la terreur et l'éclat des supplices une espèce de dépense politique non seulement inutile mais dangereuse, puisque très souvent les supplices suscitaient révolte, mécontentement, mouvement d'émeute, etc. Alors on a cherché un moyen discret, absolument économique, d'exercer ce pouvoir de punition. Et c'est à cette nouvelle économie du pouvoir qu'on a donné le nom d'humanité. Como você pode notar, o panóptico, o olho que tudo vê, tem um princípio bastante claro. Ver, mas não ser visto. Observar, mas não ser observado. Administrar, mas não ser administrado. É curioso, né? Porque é dessa maneira que o sistema, essa abstração que governa e administra as nossas vidas, conseguiu nos convencer que, de fato, em nenhum instante nós estaríamos a salvo do olhar dos nossos governantes. Sendo assim, isso que eu e vocês chamamos de espaço público é, na verdade, um espaço que se propõe transparente, mas, no fundo, ele é um espaço que traz uma moderação e uma relação de comando bastante eficiente. Afinal de contas, nada é feito sem o comando do Estado e tudo é feito dentro das coordenadas de poder estabelecidas pelo Estado. Voltemos ao filme do Foucault para poder entender isso um pouquinho melhor.
Ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer combien finalement cette adéquation, pour nous si claire et simple, de la peine avec la privation de liberté, c'est en réalité quelque chose de récent. Quelque chose de récent, c'est une invention technique qui a été, dont les origines bien sûr sont lointaines, mais qui a vraiment été intégrée à l'intérieur du système pénal et qui a fait partie de la rationalité pénale à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai essayé d'interroger les raisons pour lesquelles la prison était ainsi devenue une sorte d'évidence dans notre système pénal. Le panopticon de Bentham est la figure architecturale de cette composition. On en connaît le principe. À la périphérie, un bâtiment en anneau, au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont 2 fenêtres, l'une vers l'intérieur correspondant aux fenêtres de la tour, l'autre donnant sur l'extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir être vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. Dispositif important, car il automatise et désindividualise le pouvoir. Celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir, un individu quelconque, presque pris au hasard, peut faire fonctionner la machine. À défaut du directeur, sa famille, son entourage, ses amis, ses visiteurs, ses domestiques même. Tout comme est indifférent le motif qui l'anime. La curiosité d'un indiscret, la malice d'un enfant, l'appétit de savoir d'un philosophe qui veut parcourir ce muséum de la nature humaine, ou la méchanceté de ceux qui prennent plaisir à épier et à punir. E aí, sacaram o princípio em questão? Aqui nós temos um princípio arquitetônico crucial para o Estado garantir a manutenção do seu poder ali na alvorada do século XIX. Estamos assistindo à transição de uma sociedade aristocrática para uma sociedade de classes. E então, diante desse cenário da formação de uma sociedade de massas, da formação de uma multidão, como o Estado vai fazer para garantir o seu controle? Como o Estado vai fazer para garantir a coesão do tecido social? Como é que o Estado vai fazer para garantir os seus fluxos econômicos? Dessa maneira, através de uma instituição disciplinadora, o panóptico, cujo princípio de vigilância é baseado numa assimetria, tal como nós veremos na questão 24 do Caderno Azul do Enem de 2013. O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser sobre uma rocha. O nogódio da lei sobre os pobres, não cortado, mas desfeito. Tudo por uma simples ideia de arquitetura. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Como você pode notar, o panóptico, essa instituição disciplinar, tem múltiplas funções. Além de regrar a vida social, ela também moraliza, educa e adestra, ou seja, prepara os nossos corpos para que eles sejam economicamente viáveis. Genial, não é? Então, vamos às alternativas. A letra A não responde à questão. Convenhamos, vamos deixar Deus quietinho na dele, tomando conta dos seus assuntos, e a gente continua tomando conta dos nossos. A letra B também não responde à questão. Ela até que pode ser sugestiva, mas deixemos Marx de lado. Afinal de contas, as relações de poder em torno do panóptico são bem mais sutis, pois elas introjetam valores e costumes em nossos corpos. A letra C também não responde à questão, pois o que importa para o panóptico não é a punição,
é antes a possibilidade de punição. A letra D, sim, ela responde a questão porque é Foucaultiana da gema, ou melhor dizendo, ela traduz o raciocínio de Jeremy Bentham. Afinal de contas, a instituição de vigilância, a instituição disciplinar do panóptico, ela sempre envolve uma ambivalência, uma certeza em estar sendo observado ou coagido ou não. A letra E soa estranha, ok? Tudo bem que no contemporâneo, aqui, eu e vocês, na pós-modernidade, escolhemos os nossos panópticos que vão tomar conta das nossas vidas, sejam eles smartphones, sejam eles Facebook ou então WhatsApps. Mas o teu enunciado não fala nada de consenso, tá legal? O que está em jogo aqui é a vigilância. Para encerrar, vale chamar atenção para o fato de que o filósofo francês contemporâneo, Michel Foucault, retoma o projeto benthamiano justamente como uma metáfora da transformação moderna, pois em Foucault, o panóptico é quem funda a sociedade disciplinar que marca as nossas vidas até meados de 1960 e 1970. Ora, todas as instituições disciplinares clássicas, desde hospitais, igrejas, escolas, quartéis, asilos, manicômios, orfanatos, todas elas têm o mesmo princípio panóptico. São todas instituições que contam com um conjunto de profissionais da vigilância e todas elas são baseadas numa assimetria. Afinal de contas, esses vigilantes profissionais requerem a adestração dos nossos corpos para que, de fato, nós sejamos economicamente viáveis. Isto é, para que nós possamos cumprir as nossas funções sociais. Bem, esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham sacado um pouquinho mais a respeito de Jeremy Bentham, ou melhor dizendo, também de Foucault. A relação entre eles é essa instituição disciplinar chamada o panóptico. No mais, continue nos acompanhando. Convidem as suas amizades, deixem aqui sempre os seus comentários e acompanhem a nossa playlist de História da Filosofia. Daqui a pouco, ela vai estar repleta de informações para vocês mandarem bem nos vestibulares desse 2017. Um abraço forte, até a próxima!